Quero ministrar a você a parte 2 dessa série, o Deus que nos ensina. Neste último domingo nós tivemos problemas com as gravações, nas duas oportunidades que tive para falar desta mensagem, só que eu sei que tem pessoas que desejam acompanhar a série e ter todas as suas partes, então eu resolvi gravar aqui para que você tenha acesso a esse material. O Deus que nos ensina. Esta é a segunda parte. No nosso último encontro, nós começamos falando sobre percepção, sobre sentidos. Não sei se vocês se recordam. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista a primeira parte. Falamos então sobre percepção, ou sentidos de uma forma em geral, como nós captamos, como nós percebemos o mundo que é através dos nossos sentidos. E falamos também sobre atenção. E naquele contexto eu falei sobre atenção, os quatro tipos de atenção, e dei enfoque a uma atenção que eu considero, para mim, a mais importante, que é a atenção seletiva. Eu expliquei um pouquinho ali, brevemente, que a atenção seletiva é aquela que, quando nós estamos expostos a inúmeros estímulos aos nossos sentidos, nós selecionamos um para que nós possamos percebê-lo melhor. É o que você está fazendo agora. Por exemplo, você pode estar aí me assistindo e um som está sendo emitido em algum lugar, alguma coisa está acontecendo ao seu redor, mas você decide dar da sua atenção a mim, dar a sua atenção a este vídeo. Então esta é chamada atenção seletiva. Então eu falei sobre isso no nosso último encontro. A pessoa, ela seleciona o seu foco de atenção. Em nosso caso aqui, o nosso foco de atenção está voltado para Deus. Quando nós estamos falando aqui, a proposta que ela é muito simples, eu estou falando da escola de Deus. É o Deus que nos ensina, ou seja, a escola de Deus. Como Deus nos ensina? Quais são as etapas, as fases desse processo de ensino que Deus, então, ele estabelece, ele realiza em nossa vida? E eu queria falar para você, algo que eu não falei na última vez que ministrei, foi que a base da escola de Deus, ela pode ser entendida, compreendida na resposta a 4 perguntas que eu coloco aqui para você. 4 perguntas nos auxiliam, nos norteiam no que é a proposta, qual é o caminho desta escola. A primeira pergunta é quem nós somos. A escola de Deus é uma proposta para responder quem é o homem, quem somos nós. A escola de Deus também, eu falei 4, a segunda é quem é Deus. A proposta dessa escola também é nos levar a aprender, a conhecer mais acerca de Deus. Quem é Deus? A terceira parte aqui, ou o terceiro objetivo, é responder o que aconteceu. São elementos históricos, é um entendimento histórico do que aconteceu. Então nós vamos ver na escola de Deus quem nós somos, quem Deus é e o que aconteceu. Em terceiro lugar, para onde nós estamos indo, ou seja, o nosso futuro. Eu relacionei essas 4 questões aqui que fundamentam, podem nos dar aí uma orientação com relação ao que é a escola de Deus, com a consciência. Eu quero falar um pouquinho para você sobre a consciência, relacionando-a com estas perguntas aqui. O que seria então quem somos? É uma consciência de si. Ou seja, na escola de Deus nós tomamos consciência de nós mesmos. Nós nos conhecemos, nós sabemos quem nós somos. Na escola de Deus nós sabemos quem Deus é, ou seja, consciência de autoridade, ou da autoridade. Quem é Deus? Quem Ele criou, Ele formou, seu poder, sua onipresença. Nós entendemos na escola de Deus, tomamos consciência da autoridade de Deus. Tomamos consciência também do que aconteceu. É a consciência que eu coloco aqui, consciência histórica. Ou seja, o que aconteceu? Deus criou o homem pecou, se distanciou, Deus enviou o seu filho para morrer pelo homem e por aí vai. Então, nós temos uma consciência, que eu coloco aqui, consciência histórica. À medida em que nos aproximamos, à medida em que nos achegamos a essa escola de Deus, nós então tomamos então consciência histórica. E, por fim, aqui, para onde estamos indo, eu coloquei aqui consciência eterna. Ou seja, qual é o nosso destino eterno? A salvação ou a perdição eterna? Então, nós temos, dentro da escola, estas consciências. Eu vou colocar assim, a consciência de si, a consciência da autoridade, a consciência histórica e a consciência eterna. O que é a consciência? A consciência está relacionada com a lucidez, que atua auxiliando as pessoas a captar as informações ao seu redor. Então, a pessoa
consciente, ela tem uma capacidade de leitura do seu redor muito melhor do que aquele que está inconsciente ou numa subconsciência ou numa consciência alterada. À medida, então, vou usar como exemplo as crianças. À medida em que crianças vão crescendo, você já deve ter observado isso, crianças têm uma consciência do ambiente diferente de um adulto, de uma pessoa madura. Então ela faz leituras que às vezes são leituras erradas. À medida em que elas vão crescendo, elas vão entendendo, elas vão compreendendo. Eu usei até um exemplo de um casaco pendurado num cabide, numa penumbra que parece um fantasma, que parece alguma coisa. A consciência ainda não amadurecida, não plenamente amadurecida, faz com que a criança tenha uma interpretação equivocada daquilo que ela vê. Então, preste bem atenção. Não é que elas errem sempre, né? Às vezes acertam mais do que os adultos, têm mais consciência do que os adultos. O que não deveria acontecer. Mas a consciência, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, vai fazendo melhores leituras do seu mundo, do seu ambiente, e às vezes é na fase adulta que as crianças vão entender o que aconteceu com elas quando criança. Então, já deve ter acontecido isso com você, ou você já deve ter ouvido alguma história a respeito. Então elas vão crescendo e vão amadurecendo, vão tomando cada vez mais consciência. Assim também é no reino espiritual, no mundo espiritual, aliás. No mundo espiritual, à medida em que vamos crescendo nesta escola de Deus, à medida em que vamos aprendendo mais, à medida em que vamos tomando mais consciência, à medida em que vamos crescendo, vamos tomando mais consciência, vamos aprendendo mais. Então a consciência, ela está relacionada a isso. Uma consciência que não é uma consciência que nos tire a fé no que transcende. É importante isso porque consciência, às vezes, né, está muito relacionado a essa questão de crer só naquilo que os nossos olhos podem ver, nada que transcende. Não, mas a consciência que nós estamos propondo aqui é diferente. Ela, na verdade, nos torna mais lúcido para as coisas espirituais, tá bom? Então, como vimos em nosso primeiro encontro na semana passada, tendo por base o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, nós falamos que a primeira forma de Deus nos ensinar é através da sua palavra. Deus nos ensina através da sua palavra. É a primeira maneira que Deus usa para nos ensinar, através da sua palavra. E 2 Timóteo 3,16, ele através da sua palavra, nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos instrui na justiça. Eu acredito que você esteja com desejo de assistir esta mensagem, assista, porque eu não vou poder aqui voltar todos estes pontos explicando como eu gostaria por conta de tempo. Então, ele nos ensina, ele nos repreende, ele nos corrige e nos instrui na justiça. A palavra, a primeira parte falada é então essa, que Deus, através da sua palavra, ele vai nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e vai nos instruir na justiça. Então, hoje nós vamos ver a segunda parte, ou a segunda forma de ação nesse processo de ensino. Qual é a segunda forma, a segunda parte, o segundo jeito de Deus nos ensinar? É através do Espírito Santo. Então, Deus nos ensina também através do seu Espírito. Então, nós vamos ler um texto que está em João capítulo 14, versículos 15, 16 e 17. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui. João, capítulo 14, versículo 15, 16 e 17. As palavras de Jesus dizem assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém. Apenas até o versículo 17. Então esta é uma promessa de Jesus, deste auxiliador, deste conselheiro que nos conduziria nesta escola. Além da palavra, nós teríamos também o Espírito. É interessante aqui, eu vou dar enfoque à palavra outro. Você leu comigo aí. E Jesus se refere a um outro conselheiro. A expressão, a palavra outro aqui, ela dá a entender que não seria o primeiro, mas teríamos um outro conselheiro. Além de um que já temos, teríamos mais um conselheiro. Eu fiz essa pergunta e todos acertaram, graças a Deus. Qual é
este outro, além do Espírito Santo, quem seria este outro? Então as pessoas disseram acertadamente que é Jesus. Então Jesus está dizendo, além de mim, que já sou seu conselheiro, já sou o conselheiro de vocês, vocês também terão outro conselheiro. E esse outro conselheiro é o Espírito Santo. Eu fiz uma ligação aqui muito interessante e válida, porque nós falamos no último encontro que a palavra é a forma de Deus nos ensinar. Eu fiz esse link, porque João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele era aquele que é a palavra. Então Jesus, se referindo a si mesmo, estava se referindo à palavra. Ele é a palavra. Então, Deus nos ensina através da palavra, e olha Jesus validando esse processo que nós estamos trilhando aqui, né? Esse caminho que nós estamos trilhando. Ele é a palavra, Jesus é a palavra, e está prometendo aqui em João capítulo 14, versículos 15 a 17, o Espírito Santo, um outro conselheiro, é o Espírito Santo, então, que vai também, além da palavra, nos ensinar. Nos ensinar. O que eu busco, e acredito Deus colocou esse desejo no meu coração, é desejo de Deus, é que nos comprometamos de verdade com esse processo, com esse estudo, com essa dedicação, nos lançando verdadeiramente na proposta que Deus tem para as nossas vidas. Fazendo de fato aquilo que Deus quer que façamos, que é buscar aprender, conhecer Oséias. Citei na pregação passada, Oséias capítulo 4, que diz que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Oséias capítulo 6, que diz, busquemos, nos esforcemos para buscar o Senhor, pois Ele vem. Então são coisas que a gente precisa guardar no coração. Às vezes a gente vai trilhando o nosso caminho, a nossa caminhada cristã, sem buscar intensamente, sem de fato mergulharmos nesse conhecimento. Não é conhecimento apenas da letra, mas é conhecer, é vivenciar, é ter em nós a presença de Deus ali viva, nos conduzindo através daquilo que Ele mesmo nos ensina. Então, voltemos aqui. O Espírito Santo, então, ele vai trabalhar em nossas vidas de 4 formas. São 4 maneiras que o Espírito Santo vai trabalhar na sua e na minha vida. Então, a primeira forma do Espírito Santo, estamos agora na segunda parte de ensino, primeira palavra, segundo o Espírito, e o Espírito age de 4 maneiras. Então, a primeira forma do agir do Espírito na nossa vida é através do convencimento. João capítulo 16, versículo 8, nós estamos pertinhos aqui. João capítulo 16, versículo de número 8. Diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A primeira ação do Espírito Santo é o convencimento. E dentro deste convencimento, como um subtópico, por favor, entenda dessa forma, a primeira ação do Espírito Santo é o convencimento. E dentro do convencimento, nós temos um desdobramento, pelo menos em 3 pontos, na ação de convencimento do Espírito Santo. Ou seja, ele vai convencer o homem do pecado, vai convencer o homem da justiça e vai convencer o homem do juízo. O que é convencer o homem do pecado? É dar ao homem consciência do seu pecado, que ele é um pecador. Por mais que você seja uma pessoa certa, exemplar, que faça as coisas certinhas, pague suas contas em dia, não tenha inimigos, trate bem as pessoas, ajude outras, nós precisamos nos ver, nos entender como pecadores carentes da misericórdia e da graça de Deus. Então, a primeira ação do Espírito é tornar o homem consciente, levar o homem à consciência do seu pecado. Que o homem se veja como um pecador, que ele se entenda como um pecador. A partir daí, então, o homem entendendo o seu pecado, ele também precisa entender a justiça de Deus. Que Deus, quando viu o pecado do homem, ele mesmo, Deus resolveu isso enviando seu filho para morrer por este homem, para que este homem
pudesse ter acesso à remissão, ao perdão dos seus pecados. Então, lembrem-se comigo aqui do texto que nós lemos, João 16, de 8, versículo 9, 10 e 11. Então, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Então, primeiro convenceu o homem do pecado. Então, o homem se viu perdido. Peraí, eu sou pecador, estou distante de Deus. O pecado faz separação do homem e Deus. Então, eu estou perdido. E agora que eu estou perdido, como faço? Você não precisa fazer nada a não ser aceitar aquilo que Deus fez por você. Ou seja, a justiça de Deus já se aplicou em seu filho. Você deveria pagar porque você pecou, eu pequei, nós deveríamos pagar, mas Deus executou a sua justiça em Cristo em nosso favor. Então nós temos acesso ao perdão. Então o homem, sabedor disso, o que lhe resta? Se apegar a Cristo. E uma vez se apegando a Cristo, ele se livra da última proposta aqui do Espírito Santo, que é a justiça, convencer o homem do julgamento, do juízo de Deus. Justiça é aquilo que ele aplicou em Jesus. E juízo é aquilo que ele aplicará no príncipe, como diz aqui no versículo 11, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado. É importante nós entendermos que quando nós somos convencidos do pecado, a proposta de salvação nos é franqueada através de Cristo, da justiça de Deus, né? Somos justificados em Cristo. Então, nós precisamos entender que, ao aceitarmos Jesus, nos livramos dessa condenação eterna, desse juízo eterno que será aplicado em Satanás, que é o príncipe deste mundo. Então, é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque, senão, nos afastando dessa condição que nos é fornecida gratuitamente, estaremos, então, abraçando o príncipe deste mundo. Ele é príncipe deste mundo. Não existe outro caminho. Se você não está com Deus, você está com o príncipe deste mundo. E quem está com o príncipe deste mundo receberá juntamente com ele esse juízo que será aplicado sobre ele. Então, é importante que entendamos isso. Cristo morreu por nós e o Espírito Santo vai nos convencer. Para quê? Nos mostrando o nosso pecado, nos mostrando a oportunidade e nos mostrando o que estamos sendo livres quando aceitamos e recebemos Jesus em nossos corações. Então, o primeiro ponto, acho que ficou bem claro para você, é o convencimento. O Espírito Santo, então, vem convencer você. A segunda ação do Espírito Santo, eu coloquei aqui, é o selamento. É quando o Espírito Santo, então, ele sela o crente. Em 2 aos Coríntios, capítulo 1, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 1, vou dar a você o tempo que eu tomarei aqui para abrir, recomendo que você abra também aí comigo. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Diz assim: nos selou como sua propriedade. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha só, hein? Garantia do que está por vir. Apenas o 22. Eu coloquei aqui o 23 também, mas na verdade era o 21 e 22, fazendo correção aqui. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes. Olha que maravilha. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes. Quem dá firmeza a você é Deus, através do seu Espírito. Em Cristo. Ele nos guiou, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Fomos selados. Outro texto aqui também que eu quero usar com você, que é Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Selados. Deixa eu explicar para você aqui. O selamento é a vedação de algo para garantir que este chegue preservado ao seu destinatário. Então, o selamento é isso.
é quando nós protegemos algo para que ele chegue intacto, preservado ao seu destinatário. O crente é preservado pelo Espírito Santo para o seu destinatário, que é Cristo. Então, o crente é preservado pelo Espírito Santo para o seu destinatário, que é Cristo. Então, vimos aqui que ele vai convencer, uma vez convencido, ele vai nos selar, nos preservando para o nosso destino, que é Cristo Jesus, o nosso destino eterno com Cristo Jesus. Então, esta é a segunda ação do Espírito Santo. Além, então, de nos convencer, o Espírito Santo, ele também nos nos prepara, ele nos sela para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, ele provê a nós também crescimento. Então, recapitulando com você, o Espírito Santo nos convence, ele nos sela e o Espírito Santo também provê a nós crescimento. Eu separei um texto aqui também em Efésios, está perto aí para você que abriu Efésios capítulo 1, pode abrir em Efésios capítulo 5 agora, versículo de número 18, eu vou ler com você aqui, Efésios capítulo 5, versículo de número 18, que diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vou ler mais uma vez. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Por que eu escolhi esse texto? Podia ter escolhido outros para falar sobre crescimento, mas escolhi esse texto porque eu comecei falando sobre consciência. Consciência tem a ver com lucidez. E esse texto me parece aqui sugestivo para essas duas palavras, porque a expressão embriagar-se é a ausência de consciência. Então, falei sobre lucidez, ao contrário do que muitos pensam, ou podem pensar, uma pessoa cheia do Espírito está num estado de consciência não alterado, mas ampliado. Um estado de consciência ampliado. Não tem aquela visão que as pessoas às vezes têm de que aquela pessoa que está ali, fulano está cheio do Espírito Santo e parece estar fora de si. O meu entendimento é que a pessoa está numa ampliação, e eu vou explicar, vou justificar, vou defender essa minha afirmativa aqui. Diferente daqueles que não têm o Espírito e estão limitados apenas a uma consciência terrena e não são capazes de entender as coisas espirituais, quem tem o Espírito Santo entende o que está aqui e, além do que está aqui, tem a condição de entender também, compreender as coisas espirituais. Então, como perguntei, pergunto para você, isso é menos ou mais? Quem consegue discernir além daquilo que está à sua volta, no físico, no campo físico, consegue também discernir o espiritual. Para mim, ele ampliou. Para mim, ele está além. Ele não está aquém, ele está além. Então, esta é a visão que eu tenho. É uma ampliação. Tem um outro texto aqui também, vou ler aqui para você, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Repetir a referência, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, é o Espírito Santo que nos leva a um crescimento expressivo nesse conhecimento acerca de Deus. Discernimos mais, tomamos consciência de mais coisas. Então, eu espero que você esteja entendendo aí a ação do Espírito Santo. Já estamos na terceira parte, já falamos do convencimento, já falamos do selamento, falamos agora do crescimento, e agora vamos para a última parte, que é a evidenciação. O Espírito Santo também nos ajuda a evidenciar algo. O que seria este algo? O que seria evidenciado através da vida do crente? Atos capítulo 1, versículo de número 8, texto clássico aí, conhecido por muitos, lido, e você talvez até possa citá-lo de cor. Atos capítulo 1, versículo 8, palavra de Deus diz assim: Jesus respondendo aos seus discípulos: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Receberão poder, evidenciação de poder, evidenciar
poder. Então o Espírito Santo, ele vai convencendo, ele sela, ele dá crescimento e nos faz evidenciar o poder de Deus. Todo crente tem essa missão de ser testemunho de Cristo de muitas maneiras, evidenciando em sua vida o grande poder que nele habita. Então pense comigo, nós somos receptores de um grande poder. O Espírito Santo nos convenceu, nos selou, nos tem feito crescer, e isso tudo aqui em nós. O Espírito Santo habita em nós. E habitando em nós, nos tornamos, ou devemos nos tornar, evidências desse poder. Se existe tanta ceticismo, incredulidade espalhada por aí, que sejamos nós uma bandeira viva a declarar que o Espírito Santo sim age e é poderoso e o seu poder pode ser evidenciado através das nossas vidas. Então esse entendimento é importante, a evidenciação. E eu fiz uma pergunta, qual é o nível que se espera de um profissional ou de alguém formado numa grande instituição? Uma pessoa que estudou numa grande escola, espera-se excelência. Quanto mais nós que temos estudado na maior e melhor escola que existe, não existe outra escola, a escola de Deus é melhor. Temos a sua palavra, temos o Espírito que nos auxilia. O que devemos apresentar como resultado? Eu citei, vou citar novamente, me ocorreu lá no momento em que eu pregava, me ocorreu essa passagem, se não me engano, em Isaías, me perdoe até não ter pesquisado para trazer aqui para você, talvez enquanto você está ouvindo aí eu consiga colocar aí nos comentários. Mas o texto fala de um homem que plantou uma vinha, isso se referindo a Deus e Israel, que plantou uma vinha, sachou, cuidou, regou, fez tudo o que podia, mas o resultado foi uvas bravas. Aí o homem pergunta, o que mais farei? Bem, pensemos nós aqui no investimento que Deus tem liberado sobre as nossas vidas, para que venhamos a dar bons frutos. Então eu quero que você considere isso, você está na melhor e maior escola. Todo o investimento de Deus sobre a sua vida, todo o cuidado, o Espírito Santo, o seu Espírito, o Espírito de Deus sobre nós, para nos auxiliar, para nos ajudar a vencer os desafios dessa vida. Além da sua palavra, que falamos na semana passada, temos também o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, eu concluo, nos ajuda a conhecer mais de Deus. É um processo. A palavra, o Espírito, ele nos convenceu, nos selou, nos fez crescer, dando-nos entendimento das coisas espirituais e deseja que evidenciemos seu grande poder em nossas vidas. Nós precisamos então, irmãos, buscar em oração esta condição. Precisamos pedir a Deus que nos ajude nesse caminho, para que venhamos a nos dedicar mais a Ele, nos lançar mais nesse conhecimento, nessa escola, nos lançar mais para aprender através da palavra, para aprender através do Espírito. Às vezes, nós nos sentimos tão distantes da proposta de Deus para nós, para as nossas vidas. Não sei se você já teve essa sensação, acredito que sim. Estou tão distante. E um exemplo para você é quando você estuda, acredito que você já deve ter tido essa experiência, ou já ouviu dizer, está chegando a prova, você está ali, a prova é naquele dia, você nem sabia, nem lembrava, você corre atrás, você pergunta a um colega, você pega o caderno de alguém, você copia a matéria, você estuda, você faz perguntas às pessoas, você se interessa, você tenta, de todas as formas, recuperar algo que foi perdido naquele processo de aprendizado. Na escola de Deus também é assim, nós vivemos um tempo, e temos vivido um tempo, espero em Deus estarmos saindo deste tempo, mas um tempo em que muitas pessoas ficaram para trás. Tem muitas questões, muitos estão se levantando para falar do retrocesso na educação infantil, por exemplo, nesse tempo. As crianças que tiveram que ficar em casa, não estão mais frequentando as escolas, escolas que não puderam estruturar-se para ofertar, até gostariam, acredito, mas não puderam, não tiveram condições, material suficiente para isso. As crianças também não tinham acesso tão facilitado à internet, várias questões. Estão falando desse retrocesso, estão planejando como faremos. Eu imagino que as discussões girem em torno dessa temática. Como faremos para recompensar? Como faremos para
para pelo menos trazer um pouco do que foi perdido de volta. Você que nesse tempo talvez ficou distante da escola de Deus. Não porque você não pôde estar presencialmente na igreja, mas porque você esteve distante mesmo, você não se conectou, você não se ligou, você não esteve ali com o povo, recebendo, aprendendo. E talvez você está num déficit, está com nota baixa, a prova está chegando e você está preocupado. Ou deveria estar. A minha fala para você é que há tempo, a misericórdia de Deus está estendida sobre as nossas vidas. Precisamos buscar o Espírito Santo para fortalecimento, pois ele tem prazer em nos ajudar a vencer todos os desafios em nossa jornada terrena. Ele tem prazer. Então, eu acredito que o Espírito Santo está disponível, acessível a mim e a você, para que nós consigamos vencer. Nessa escola ninguém é mandado embora, ninguém é dispensado, ninguém é descartado, não. A escola, o dono da escola, que é Deus, continua de braços abertos para você. O Espírito Santo, a palavra, para receber você. Então, eu quero terminar essa nossa mensagem aqui orando por você, pedindo a Deus que Deus ajude você, que dê da graça e da misericórdia dele sobre a sua vida. E que o Espírito Santo, então, nos ajude a aprender, a receber aquilo que ele tem para nós, aquilo que ele deseja nos ensinar. Ele nos convence, ele nos cela, ele nos faz crescer e, por fim, nos faz evidenciar. Olha o texto que eu escolhi, Atos 1:8, ser testemunha, evidenciar do seu poder que está em nós. Vamos orar. Jesus, nós estivemos diante da tua palavra aqui aprendendo e louvamos o teu nome, te agradecemos porque o Senhor falou no nosso coração. Essa sensação maravilhosa de ouvir a tua voz vem acompanhada de um poder para colocá-la em prática. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida dessa pessoa. Talvez, ó Deus, todos aqui, todos nós, possamos fazer um único clamor, uma única oração. O Espírito Santo nos encha, nos ajude a vencer todos os obstáculos, desafios desta escola. Talvez alguns se percebam mais distantes, enfraquecidos, mas sobre todos paira uma graça maravilhosa capaz de transformar esta realidade. Jesus, nos ajude. Espírito Santo, nos ajude. Que nos apeguemos cada vez mais à palavra, que nos apeguemos e permitamos que cada vez mais o Espírito Santo tome o nosso coração e nos ajude neste processo. Nós precisamos e dependemos de Ti. Obrigado por nos dar a condição de ouvirmos a Tua voz, porque, como disse na oração, o Senhor nos faz ouvir e nos ajuda a cumprir aquilo que ouvimos. Então, em nome de Jesus, que não falte força, coragem, que não falte condições dadas pelo Teu Espírito para que essa pessoa, para que nas nossas vidas, aquilo que ouvimos seja cada vez mais verdade. Nós oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Como já disse para você, esta é a segunda parte. Vamos ter uma terceira parte, a escola de Deus, como Deus ensina. O título, deixa eu falar para você, o que Deus nos ensina, o Deus que nos ensina, foi o título que dei aqui, esta série, o Deus que nos ensina. Então já falamos domingo passado sobre a palavra, estamos falando agora aqui, um pouquinho atrasado, né, já virou, mas falando do Espírito, e eu vou falar também no próximo domingo sobre as circunstâncias. Então serão 2 mensagens, estarei ministrando na Igreja do Centro e no Milho Branco essa mesma mensagem. O Deus que nos ensina através das circunstâncias. Então, se você deseja aprender um pouco mais e crescer, você será bem-vindo, ou pode também buscar saber aí como acessar que os cultos serão transmitidos. Que Deus abençoe você rica e abundantemente em nome de Jesus.